Louvado para todo sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aula número 8, Palavra Poderosa. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos estudar juntos a Palavra de Deus. Amados, esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico, em que todos os temas ministrados nós temos em apostilas, que poderão ser adquiridas através do contato oliveirasiloafrica@gmail.com. Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. E assim nós, através de uma introdução, tomamos a partir do livro de Esdras, no capítulo 7, versículo 10, que está escrito: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Nós percebemos que através desse texto, uma motivação clara para estudarmos a palavra do nosso Senhor. Dentro do tema O Criador e Sua Criação, estamos fazendo uma abordagem sobre a Bíblia Sagrada. Considerações sobre a Palavra de Deus e dentro de uma continuação falando sobre disposição, conhecimento, habilidade, preparo, integridade e guardar a Palavra do nosso Deus, analisamos a partir da carta de Tiago no capítulo 1, versículos 21 a 25 que diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida, ou melhor, a vossa alma. Tornai-vos, pois, participantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não participante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Perceba, amados, que a palavra do Senhor ela é autoexplicativa. A palavra em nós nos salva. A palavra em nós nos liberta. A palavra em nós faz com que os nossos projetos em Deus sejam realizados. Em 1 Pedro capítulo 1, versículos 13 e 14, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Então aqui nós percebemos também que nós devemos esperar inteiramente na graça do nosso Senhor. Para isso, nós temos que estarmos cingidos com o entendimento, com a palavra do Senhor, para, esperando em Deus, as suas promessas se cumpram na nossa vida. Ainda em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Então, como a criança deseja ardentemente o leite, nós assim devemos desejar ardentemente a palavra do Senhor na nossa vida, como alimento que é. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder
a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, o texto nos mostra que nós devemos estar sempre preparados para responder àqueles que o Senhor nos enviar. Na primeira epístola de Pedro, ainda, no capítulo 4, versículo 11, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então vemos aqui essa exortação através do apóstolo Pedro nesse texto, dizendo que aquilo que nós falarmos, nós devemos falar de acordo com os oráculos de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, o nosso coração deve ser um depósito único e exclusivamente da palavra de Deus, porque a boca fala do que o coração está cheio. De maneira que quando nós ouvimos qualquer pessoa falar, nós sabemos o que está dentro do coração dela. E para que não venhamos a incorrer em erros de outros, nós devemos nos preparar para que sejamos diferentes, para que façamos diferente, para que possamos, através da palavra de Deus, influenciar no meio em que nós vivemos, seja na família, seja na sociedade, onde nós estivermos. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 15 a 18, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória tanto agora como no dia eterno. Ainda em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Então, bem-aventurado, feliz é aquele que ouve, é aquele que lê, é aquele que guarda a palavra do Senhor, porque estamos nos finais dos tempos. O Senhor está voltando. Apocalipse capítulo 10, versículos 9 e 10. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. O que nós entendemos por esse texto é que devemos comer, devemos devorar, devemos nos alimentar da palavra do nosso Senhor. E com isso nós queremos, a partir de agora, falarmos um pouco também sobre algumas advertências: falta de conhecimento, rejeição, ignorância, juízo, em que a palavra de Deus nos exorta, nos revela. A partir de Gênesis, no capítulo 40, versículo 19, dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. Por que nós lemos esse texto? Porque muitas vezes algumas pessoas chegam e falam assim: ô pastor, irmão, você tem uma palavra para mim? Eu vejo que isso é muito arriscado, porque tira uma palavra, você tem uma palavra para mim, e se vem essa palavra: olha, dentro de 3 dias você vai perder a sua cabeça.
Então veja que a palavra de Deus ela não é instrumento de sorte, de ficar tirando sorte. Olha, eu vou tirar aqui um versículo, eu vou tirar aqui uma palavra para ver o que Deus fala comigo. Buscar a Deus, caminhar com Deus é uma questão permanente, é uma questão de estilo de vida, é uma questão que você a todo tempo está meditando na palavra de Deus, e esse conjunto de versículos, de capítulos que está sendo gravado na sua mente e no seu coração, te traz então o caráter de Cristo Jesus. A palavra de Deus em si traz essa condição. Em Deuteronômio, no capítulo 27, versículo 26, maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Vemos aqui um texto em que o povo de Israel estava sobre o monte Ebal, os levitas sacerdotes estavam ali proferindo as maldições decorrentes da lei. E dentro das maldições que foram proferidas e que por toda a posteridade nos foi transmitida, nós temos esse texto, que maldito é aquele que não confirma a palavra do Senhor, maldito é aquele que não guarda e não cumpre a palavra do Senhor. Isso significa dizer que se nós não temos compromisso com a palavra de Deus, então Deus não tem compromisso em nos abençoar, ou seja, a maldição certamente vai nos alcançar. O assunto é muito sério, portanto. Em Êxodo, no capítulo 7, versículo 26, todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou à confiscação de bens, ou à prisão. Perceba, amados, que há uma séria consequência para aqueles que não observam, não querem saber, não aprendem a palavra de Deus. Isso é uma questão que não importa se você concorda ou se discorda, não importa se você aceita ou não aceita, não importa se você gosta ou não gosta. Esta é a regra, esse é o estabelecimento, esse é o fundamento que o Criador nos estabeleceu. De maneira que como é que você vai guardar, como é que você vai obedecer a palavra se você não a conhece? Então você tem que conhecer. E também vale lembrar que não importa qual o seu nível intelectual, não importa qual a sua posição social, não importa qual o ambiente que você viva, não importa a circunstância, o tempo que você viva. O que importa é que aquele que não está de acordo com esses preceitos, esses fundamentos, esta Constituição, esta lei magna do nosso Criador, esses então estão à deriva, estão à mercê da sorte, não podem reclamar quando a destruição ou os dias maus os surpreendem e assim não tem a proteção do nosso Deus, do nosso Senhor. Em Salmos, no capítulo 32, versículo 9, nós percebemos o seguinte: não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Olha a advertência que o Senhor nos faz nesta palavra: não seja como animal, sem entendimento. Conheça a palavra de Deus, conheça as coisas absolutas de Deus, conheça as coisas absolutas do nosso Criador, para que nós possamos então ter uma perfeita comunhão com o nosso Deus. Em Salmos capítulo 50, versículos 16 e 17, mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Aqui o que nós percebemos, amados, é que muitas vezes a pessoa até conhece a palavra, ela pode até dizer: olha, eu conheço a palavra, eu ando pela palavra, mas veja, uma coisa é você falar, você verbalizar, outra coisa muito diferente é você viver. Então não adianta nada você ter a palavra de Deus nos lábios, não adianta nada você ter a palavra de Deus na sua mente e no seu coração, mas você usar de uma forma desregrada. O seu estilo de vida não confirma aquilo que é o teu conhecimento. Não vai resolver nada. Ou seja,
Pior ainda, porque você conhece e não pratica. Ou seja, quem muito é dado, muito será cobrado. Salmos 119, versículo 136. Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Olha que situação, né? Então, nós percebemos o salmista orando ao Senhor e dizendo que ele chora. Ele estava chorando porque os homens não guardam a palavra de Deus. Provérbios capítulo 15, versículo 10. Disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repressão morrerá. Então o sofrimento, ele acompanha os que desprezam a palavra de Deus. Diga-se de passagem, o sofrimento para a morte, o sofrimento para a decepção, o sofrimento para o desespero, o sofrimento para a angústia, o sofrimento para o abandono, porque quando nós sofremos pela causa de Cristo, esse sofrimento nos traz esperança, nos traz vigor, nos fortalece, porque nós sabemos, temos certeza que o Senhor é conosco. Mas quando a pessoa sofre por não conhecer a palavra de Deus, ela não tem base de esperança, ela não tem base de fé, ela não tem base de amor, ela não tem base para que ela possa se sustentar e saber que aquela situação é passageira e que o Senhor está permitindo para lhe dar vitória. Ela não tem esse entendimento. Por isso, melhor é buscar o entendimento do Senhor e sofrer sim pela causa do Senhor do que sofrer pela causa do mundo. Em Isaías capítulo 1, versículo 3, o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Olha o que Deus está falando aqui através de Isaías, que o próprio boi conhece o seu dono, o jumento conhece o seu dono, mas o homem não conhece muitas vezes o seu Criador, não sabe quem é o seu Criador. Sabe de ouvir falar, Deus te abençoe, vai com Deus, olha, Deus é contigo, mas isso aí está muito longe, muito distante do que um verdadeiro conhecimento daquilo que é a vontade do nosso Deus. Isaías capítulo 56, versículos 10 e 11. Aos seus atalaias, os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. A minha pergunta é, você gostaria de ter um ministério assim? Você gostaria de se conduzir nesse tempo, nessa vida dessa maneira? Evidentemente que não. Então o melhor é ter comunhão com o nosso Deus, é andar com o nosso Deus, do que achar que nós sabemos aquilo que é bom, achar que nós sabemos aquilo que nós gostamos. Melhor é andar segundo aquilo que Deus quer, segundo aquilo que Deus gosta, segundo aquilo que Deus planeja para a nossa vida. Em Jeremias capítulo 4, versículo 22, deveras o meu povo está louco e já não me conhecem. São filhos nécios e não inteligentes, são sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Aqui, através do profeta Jeremias, nós percebemos uma severa advertência para aqueles que são de Deus. Porque está dizendo, o meu povo está louco, o meu povo não me conhece. E é lastimável, nós percebemos uma pessoa que professa que é filho de Deus, professa que é crente, professa que tem Jesus Cristo na sua vida, mas não tem conhecimento, não tem uma vida de integridade, uma vida de compromisso real com a palavra de Deus. Pode ter compromisso com a religião, com o sistema, pode ter compromisso com os carismáticos, com os liberais, com os neoliberais, pode ter compromisso com tudo, mas às vezes a pessoa não tem compromisso com a palavra de Deus. Isso é triste. Jeremias capítulo 6, versículo 10. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Olha, queridos, que
situação. Jeremias está nos transmitindo que há pessoas que não gostam da palavra de Deus. Deus quer falar, Deus quer caminhar com a pessoa, Deus quer se revelar, Deus quer estar na pessoa, mas a pessoa evita, a pessoa rejeita. Por que a pessoa evita? Porque ela coloca outros compromissos em primeiro lugar. Elas priorizam outros compromissos na sua vida, como elas priorizam família, elas priorizam trabalho. Tem pessoa que trabalha tanto que não tem tempo para Deus. Elas priorizam estudo, elas priorizam passeio, elas priorizam descanso, elas priorizam tudo, menos a palavra de Deus na sua vida. Então, essas pessoas não gostam de Deus, elas não gostam da palavra de Deus. Jeremias capítulo 8, versículo 8: Como, pois, dizeis, somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Então há pessoas que adulteram a palavra de Deus. Jeremias capítulo 11, versículo 3, diz-lhes: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito o homem que não atentar para as palavras dessa aliança. Então veja, mais uma vez nós vemos aqui agora através do profeta Jeremias que é maldito aquele que não conhece a palavra de Deus e não caminha pela palavra de Deus. É a própria Bíblia que está dizendo isso. Oséias, no capítulo 4, versículo 6, e também os versículos 9 e o 14, a palavra de Deus está dizendo: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. Não castigarei vossos filhos, ou melhor, vossas filhas, que se prostituem, nem vossas noras, quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua própria perdição. Veja, através do profeta Oséias, Deus está dizendo ao povo dele. Então, o que destrói o crente, o que destrói o povo de Deus, não é Satanás, não é o mundo, não são os nossos inimigos que a palavra nos apresenta, não são circunstância, não é sofrimento. O que destrói é a falta de conhecimento da palavra de Deus. Então, a pessoa está sendo destruída porque falta conhecimento. E quando refere-se ainda a esse cristão que tem o compromisso de caminhar com a palavra de Deus, aqui a palavra até usa o nome sacerdote, porque te esqueceste da lei do teu Deus, porque não caminha com a palavra de Deus, então Deus se esquece dos seus filhos. E é lamentável nós percebermos no nosso século, no nosso tempo, filhos sendo ceifados, filhos caminhando embaixo de maldição. Nós percebemos que há pessoas que geraram filhos para a maldição, geraram filhos para a rebeldia, para a desobediência. E muitas vezes nós vemos uma categoria de jovens rebeldes, jovens que estão lançados aos prazeres carnais, que estão envolvidos com drogas, com violência, estão envolvidos em toda sorte de promiscuidades. Pais que estão tendo desgosto com seus filhos, porque não ensinaram os seus filhos no caminho que devem andar quando criança e agora não tem mais controle, agora eles estão lançados à sorte mundana e muitos deles perdendo a ssua vida, sendo ceifados com pouca idade porque estão embaixo de maldição. E aí, tudo isso porque nós, como genitores, nós abandonamos a Deus, nós abandonamos a palavra de Deus e com isso a nossa descendência segue embaixo de maldição. Para que isso não aconteça, então, o inverso é que você tome uma posição agora, que você tome uma posição hoje, que você reverta essa situação na sua vida. Nós queremos, amados, orar, queremos pedir para que o nosso Senhor
venha confirmar essas palavras que Ele está falando ao nosso coração, porque muitas vezes não são palavras que gostaríamos de ouvir, mas são palavras que temos necessidade de ouvir, porque é o nosso Deus nos chamando a atenção enquanto há tempo. Pai, muito obrigado por esse momento que nós estamos vivendo, de atentarmos para a Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor providenciou esse momento para que esse conhecimento chegasse ao nosso espírito, à nossa alma. Em alguns que estão nos ouvindo, chega de uma forma de testificação. Outros estão até surpresos, porque alguns desses textos eles não conheciam. Mas não importa, Deus, seja este ou seja aquele, que a cada um de nós essa palavra venha encontrar um solo fértil no nosso coração e ela venha a germinar, venha a crescer, venha a frutificar para o louvor da Tua glória. E assim nos traga arrependimento, nos traga posicionamento e possamos, em nome de Jesus, cumprir a Tua vontade. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.